Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 13 de março. Estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. Eu quero, no começo desta live aqui, pedir que você compartilhe, que você comente, curta, que você clique aí no sininho que está aparecendo na sua tela, para que você receba as notificações e assim mais e mais pessoas entrem e recebam diariamente esta homilia que nós fazemos aqui neste canal. Você é responsável por isso, né? Assim como a palavra tem te sustentado, te alimentado diariamente, permita que mais pessoas tenham contato com esta homilia aqui no nosso canal da Comunidade Emanuel. Então compartilhe, curta, acione aí o sininho que está aparecendo e vamos juntos crescer, promulgando as coisas de Deus. Hoje então é domingo, dia do Senhor, e nós estamos em Lucas 9, do 28 ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareciam vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, é o evangelho da transfiguração do Senhor. Jesus está com os seus discípulos caminhando para Jerusalém, e é lá em Jerusalém que ele vai sofrer a paixão, a morte e a ressurreição, a Páscoa. E antes de ir a Jerusalém, Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobem ao Monte Tabor. E lá Jesus se transfigura, ele muda de figura, ele assume por um breve instante uma imagem de ressuscitado, antecipando para os discípulos o que será a glória da ressurreição, para que eles não se escandalizassem diante da cruz. Além de Pedro, Tiago e João, o evangelista Lucas diz que apareceram 2 homens, Moisés e Elias. Moisés representa a lei, o Antigo Testamento, e Elias representa toda a profecia. E Jesus é o cumprimento perfeito da lei e dos profetas. Por isso Lucas coloca esta imagem que aparece de Moisés e de Elias diante de Pedro, Tiago, João, na presença de Jesus. Da nuvem vem uma voz, a voz do Pai, que diz: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, dia do Senhor, nós temos escutado o que Jesus diz? Diante da sociedade aí fora, diante dos homens fazendo guerra, diante de tantas situações que atacam a família, que atacam a igreja,
que atacam o próprio Deus. Diante de tantos modernismos, tantas ideologias, tantas mentalidades distorcidas, nós temos ouvido Jesus Cristo? A palavra de Jesus é a mesma ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não permita, meu irmão, minha irmã, que outras vozes falem ao seu coração, que outras vozes entrem na sua casa e roubem a pureza dos seus filhos, a inocência da sua família. Quantas situações a grande mídia vai jogando dentro de casa, quantas pessoas estão cada vez mais envolvidas nesse mundo de tantas novelas e tantos programas e tantas coisas que vêm atacando a família e o católico lá sentado no sofá assistindo, dando audiência, aplaudindo, comemorando situações de morte, de pecado, de adultério, de traição. Quantas mentalidades abortistas, feministas, querendo engrandecer a mulher a ponto de roubar da mulher aquilo que é próprio da mulher. Essa sociedade que quer deixar o homem feminino e a mulher masculina. Essa sociedade que quer dizer para os nossos filhos que eles não são deste ou daquele sexo, mas que eles são indefinidos. Ideologia de gênero. Quantas vozes se levantam todo dia? Vozes do mal, vozes do inimigo, distorcendo, deturpando, denegrindo a imagem da família segundo os planos de Deus. Quantas vozes que hoje dizem para você, não vá para a missa, fique em casa, rezar para quê? Que tanto reza? E a palavra diz, este é o meu filho, escutai-o. É o grande pedido que o Pai faz à igreja, aqui representada por Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos. E eu quero convidar você a ir à missa hoje, se você não foi ainda, a caminhar com o Senhor. Hoje é o 2º domingo da Quaresma. A semana passada, Jesus estava no deserto, por 40 dias se preparando para a Páscoa. Hoje, a transfiguração do Senhor. E assim, semana a semana, nós vamos crescendo, amadurecendo, ouvindo a palavra de Deus que nos molda, que nos educa, que nos forma, que visa a nossa salvação e, claro, um dia definitivamente contemplar Deus face a face. Então não fique sem a Eucaristia nesse final de semana. E nas missas que você for, fique atento, porque os padres estão falando das confissões. Que dia será a confissão na sua paróquia? Esteja atento, não perca essa oportunidade. Terão vários padres aí na sua paróquia para ouvir as confissões dos fiéis. E assim, pela confissão e pela Eucaristia, vamos nos fortalecendo, a fim de que, na Semana Santa, possamos olhar para trás e perceber que crescemos, que a palavra nos moldou, nos formou, que a nossa casa está mais santa, que a nossa casa está mais perfeita, que a nossa casa ouve Jesus e não o mundo, que a nossa casa ouve os mandamentos de Deus e não os mandamentos dos homens que querem roubar Deus do nosso coração. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não esqueça de compartilhar, curtir esta nossa página aqui, clicar aí no sininho para que mais e mais pessoas recebam essa palavra como você acabou de receber agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.